Irmãos, missões, ele liga com o quê? Lições, ele tem ligação com o quê? Qual é o elo de missões? O que missões chama? O que missões fala? Os irmãos já têm falado aqui nessa noite, né? Missões fala de alma, né? Quando falamos de missão, de missões, estamos falando de almas, E, queridos irmãos, eu posso dizer assim, somente Deus sabe o devido valor que tem uma alma. Somente Deus sabe todo o valor que tem uma alma. Glória a Deus. Tem um texto na Bíblia Sagrada que é o contrário desse aqui que nós temos lido, que diz que Deus se alegra com a morte do justo. Deus tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque o justo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e está agora indo para o Senhor. Está partindo para o Senhor, para vir depois a receber a sua recompensa. Já fez a sua parte. Agora, então, voltando a esse versículo, é Deus falando com o profeta Ezequiel essa palavra: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Nós vamos entender mais sobre isso. Por que Deus, ele tem esse prazer? Ele não tem esse prazer quando a pessoa que desconhece, a pessoa que não crê, a pessoa que está afastada, ela parte para a eternidade. E Deus não sente nenhuma tristeza, nenhuma alegria quando isso acontece. Sente alegria quando um justo parte, mas quando é um ímpio, ele não sente nenhuma alegria quando isso acontece. Pode ser a pessoa que foi, pode ser a pior das pessoas sobre a terra, pode ser o maior criminoso que existe, mas Deus não tem nenhum prazer quando essa pessoa deixa essa terra, esse mundo, essa vida, deixa a sua carne. Pelo contrário, glória a Deus, eu li um livro há muito tempo atrás, um livreto, né, um livrinho pequeno, curto, direto, que eu assim não tenho mais visto ele assim, na forma de livro que nem ele é, ou era, né, que o nome era, os irmãos mais tempo de fé, talvez vão lembrar, O Coração do Homem. E ali é uma alusão assim de quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus e vai até o fim nessa caminhada. Mas ali aparecem ali coisas que são diferentes também. Por exemplo, alguém que encontrou Jesus e alguém que deixou Jesus. E aí o seu coração, ele é invadido novamente. A pessoa que, como nós, meus irmãos, a pessoa que encontrou Jesus, a pessoa que deixou Jesus entrar na sua vida, essa pessoa, ela sofre uma limpeza completa, porque o Espírito Santo, ele ilumina o coração dessa pessoa. O coração dessa pessoa, ele é limpo. Ali mostra ali vários animais representando assim os tipos de pecado que o ser humano abriga no seu coração. Então, quando a luz do céu brilha naquele coração que antes era incrédulo, aquela bicharada toda, ou seja, aqueles pecados todos, eles são expulsos daquele coração, daquela vida. Então, e aí ela passa a viver uma nova vida. Mas por falta de vigiar. E o apóstolo Paulo diz: quem está em pé, olhe, cuide para não cair. Por falta de vigiar, por falta de viver uma vida com Deus, por falta de oração, por falta de
frequentar culto à igreja, por falta de ouvir a palavra, por falta de se envolver com as coisas de Deus, ali apresenta alguém que aquela pessoa, ela dá as costas para o Senhor. E então, ao dar as costas para o Senhor, se cumpre nela aquilo que Jesus falou, que quando uma casa que foi adornada, foi limpa, foi embelezada, quando aquela casa ela fica vazia, ou seja, quando o Espírito de Deus se ausenta daquela casa, porque a pessoa não quer mais, a pessoa deixa as coisas de Deus de lado, né? Deixa a presença de Deus de lado, então aquela casa ela não vai ficar vazia, mas ela vai ser ocupada por alguém. Alguém vai ocupar. Uma casa ela não fica vazia eternamente, não. Ali está falando do coração do homem. E então volta para aquela casa o antigo morador. Volta Satanás para aquela casa. Mas Jesus ele disse uma coisa, que quando isso acontece, 7 espíritos piores voltam junto, né, e ocupam aquela casa. E aquela pessoa passa a viver uma vida pior ainda do que vivia antes de conhecer a Jesus. E mostra uma cena, quando aquela pessoa então está partindo para a eternidade. Aquela pessoa está agora em tormento, aquela pessoa está agora sem certeza de vida eterna, né? E ali, junto com aquela pessoa, está o Senhor. E ali estão os anjos de Deus esperando que haja um arrependimento. E quando não acontece o arrependimento, né, aqueles seres que ali estão, eles se entristecem, porque sabem o destino daquela alma, para onde vai ir aquela alma, né? E nós sabemos também. Isso tudo, meus irmãos, para dizer, né, porque Deus ele não se alegra com a morte daquele que não conhece a Deus, daquele que não crê no Evangelho de Jesus Cristo. Deus não tem nenhum prazer. Nós vamos entender por que isso mais ainda. Queridos irmãos, lá no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então está ordenado aos homens morrer uma vez, né? Vindo depois disso o juízo. Então, queridos irmãos, não existe isso como estava falando, o que os irmãos têm passado, o irmão Itamar tem falado, o pastor Jonas Santino, no final de semana que passou, né? Então esse negócio de reencarnação não existe, né? Isso aqui eu posso dizer, né, porque eu vim, né, do lado do Espiritismo, e Jesus me encontrou, Jesus me salvou, e Jesus tirou as escamas que estavam nos meus olhos, e eu pude entender que aquilo onde eu estava lá era uma mentira. Eu pude entender que aquilo que eu estava vivenciando lá, né, era uma falsidade. Era Satanás me enganando, colocando escama nos meus olhos para que eu não enxergasse a verdade do que diz a palavra de Deus. Então, como diz aqui, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, uma vez o ser humano ele morre. Por que o ser humano morre, meus irmãos? O plano que Deus tinha feito para o ser humano não era de sofrimento, nunca foi de sofrimento para o ser humano. Deus nunca desejou que o ser humano sofresse. Quando Ele formou o casal e colocou ali naquele lugar maravilhoso,
né? O plano que Deus tinha para eles era de uma eterna felicidade, de uma eterna alegria, queridos irmãos. Mas, né, é claro que isso aqui não quer dizer que a culpa é toda dele, não. O casal teve essa culpa, mas surgiu, não é, aquele agente do mal, né, Satanás, que entrou ali na convivência daquele casal. Eles deram ouvido, né, para aquele casal. Os dois deram ouvidos, né? Primeiro a mulher, depois o seu marido. Eles deram ouvido. Nós temos que cuidar para não ouvir o nosso adversário. Nossos ouvidos têm que estar fechados para ele. Ele gosta de falar ao nosso ouvido. Ele gosta de nos tirar da verdade. Ele quer nos tirar da verdade. Ele quer nos tirar do caminho certo. Ele quer nos tirar do caminho que nós estamos trilhando, indo em direção ao nosso Deus na glória. Esse é o seu intento. É isso que ele quer. Por que que ele quer isso, meus irmãos? Bom, ele já perdeu a sua vez. Ele perdeu a sua chance, a sua oportunidade que ele teve. Ele no céu, ele esteve no céu. Ele foi e é uma criatura criada por Deus. Deus o criou, mas não o criou como aquilo em que ele se transformou. Deus criou um ser belo, um ser magnífico, um ser extraordinário. E isso aí subiu para a cabeça dele. Ele deixou que o orgulho enchesse o seu coração, né? E aquilo ali fez com que ele caísse. E mais ainda, ele arrastou após ele a terça parte dos anjos que estavam no céu, né? Que vieram a se transformarem em demônios. Então, né, meus irmãos, aquilo que se vê, né, aí por fora, aquilo que se vê em lugares, né, dizendo que é fulano de tal que morreu, não é e nunca foi, né? São eles atuando e mentindo e dizendo que são. Então, sendo assim, ele se transformou no que ele é. Quem ele é? Eu tenho pensado, por esses dias, eu tenho pensado quem ele é. Ele se transformou em um ser muito ruim. Sabe assim, quando tu vê alguém, tá? Para os irmãos entenderem, quando tu vê alguém, uma pessoa assim que alguém fala, fulano ou fulana não tem coração, né? Não se condói, não tem compaixão, né? Não se dói do sofrimento alheio. De quem essas pessoas herdaram isso? Dele. Ele é alguém assim. Ele tem uma personalidade própria, mas ele é alguém muito ruim, a quem nós não devemos de dar ouvido, a quem nós não podemos ouvir de jeito nenhum. Ele, assim como ele perdeu o seu lugar, o seu principado, o seu governo que Deus colocou para ele cuidar, ele quis desde aquele momento em diante fazer o mesmo com as criaturas que Deus criou, que somos nós. Já que ele perdeu, já que ele jogou fora, já que ele não deu valor, ele quer fazer com que as pessoas, com que o ser humano faça a mesma coisa, e que cause tristeza ao coração de Deus. É isso que ele quer, é isso que ele faz até hoje. Ele não tem nenhum sentimento de amor, nenhum sentimento de paz, para nós entendermos, meus irmãos, o assunto onde vamos chegar depois. Ele não tem nenhum sentimento bom da parte de Deus, para que ele possa fazer o bem para alguém. Muito pelo contrário, é sempre o mal, sempre visando aquilo que Jesus disse no Evangelho segundo João capítulo 10, sobre a sua característica. Ele é alguém que veio para roubar, matar e destruir. Essa é a sua personalidade,
Essa é a sua missão. Enquanto ele não for lançado, como ouvimos, né, meus irmãos, no lago de fogo e enxofre, enquanto ele não padecer e for atormentado para todo sempre naquele lugar, ele vai sempre procurar fazer isso. Sempre. Para ele não há salvação, para ele não há arrependimento, como também para os demais anjos que pecaram. Não tem solução para eles. O caso deles é um caso perdido. Então, meus irmãos, sendo assim, continuando, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: e o que vive, está falando de Jesus, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Por quê? Porque o primeiro casal, ele caiu, né? Satanás, ele vibrou com aquilo, e Deus se entristeceu com aquilo ali, porque Deus veio como das outras vezes naquele lugar, para conversar, para ter comunhão, para ouvir, para falar com o casal, né? Quando fala assim que Deus veio na viração do dia, né? Eu fico pensando assim que cada dia Deus vinha, se fazia presente. Aleluia, glória a Deus. Então havia aquela harmonia, aquele ambiente, né, de amor, aquele ambiente de paz ali naquele lugar. Mas aquele dia foi o dia mais triste da história da humanidade, porque Deus veio e eles não estavam no lugar que Deus queria. Deus veio e eles estavam escondidos, né? Quando alguém faz uma coisa errada, ela procura se esconder, e aquele casal estava escondido. Tiveram vergonha de se apresentar diante do seu Criador, tiveram vergonha, né, da sua situação, tiveram vergonha do que eles fizeram, tiveram vergonha porque desobedeceram, tiveram vergonha porque não ouviram, tiveram vergonha porque foram ouvir aquele que era, né, aquele que era o príncipe deste mundo, tiveram vergonha porque ouviram o inimigo de Deus, né? E aí Deus então traz eles, né, para si, para conversar com eles sobre a sua situação. Glória a Deus, meus irmãos. Os primeiros habitantes da terra, eles viveram até quase 2000 anos, segundo as páginas de Gênesis. Então, assim, no meu modo de ver, Deus, ele desejava que o ser humano não viesse a morrer. O pecado trouxe a morte, né? E em consequência nós herdamos deles a influência do pecado. Então é isso que está impregnado em nós e que nós precisamos cada dia, né, deixar os nossos pecados aos pés de Jesus, pedindo perdão deles, e que Jesus nos perdoe e nos lave com o seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Como os homens está ordenado morrerem uma vez, né? Agora Jesus, ele veio. O apóstolo Paulo, ele fala do primeiro homem e do segundo homem. O primeiro homem foi Adão, o segundo homem Jesus Cristo. O primeiro homem fracassou, o segundo homem Jesus venceu. O primeiro homem, ele caiu, o segundo homem, ele venceu toda a tentação. Aleluia. E ele, como diz aqui em Apocalipse, e o que vive foi morto. Jesus, ele foi até o fim. Porque ele foi até o fim por nossa causa, por causa da nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Há um texto no livro de Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, né, que quando nós deixamos essa vida aqui, né, o nosso corpo, ele vai para a terra, mas o espírito vai para Deus. Aleluia, Surimai Xarabacai. Glória a Deus.
Aleluia. E Jesus, ele precisava, meus irmãos, fazer isso. Ele precisava vir a esse mundo. Havia uma necessidade da parte do Pai de vir a esse mundo para quê? Para que Jesus fizesse aquilo que o primeiro homem não pôde fazer, nos transmitir, nos fazer herdar uma vida, aleluia, uma vida de perfeição, de santidade diante de Deus. O primeiro homem morreu, o segundo homem, Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e o que vive, fui morto, mas eis estou aqui vivo para todos sempre, e mais, e tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas, capítulo 26, versículo 19, diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, meus irmãos, segundo o estudo, que nos é passado, aquilo que nós compreendemos das Escrituras passadas, até Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, até Jesus Cristo, todos aqueles que morreram, eles não puderam alcançar o céu. Estavam no inferno? Não. Estavam nesse lugar aqui, que nos fala a Bíblia Sagrada. Quando Lázaro morreu, ele foi para esse lugar. Mas logo ali havia uma separação, um abismo, que separava do lugar onde estava Lázaro com Abraão. Então eram os salvos do Antigo Testamento. Abel, que foi morto por seu irmão, mas que Deus aceitou a sua oferta. Moisés, Elias, todos aqueles que viveram no passado e que viveram uma vida com Deus, estavam ali naquele lugar. Glória a Deus. E aí então, do outro lado do abismo, no interior da terra, no outro lado do abismo, o Hades, o inferno. Por isso que diz aqui: e no Hades ergueu os olhos. Está falando do rico, que viveu uma vida pensando só em si mesmo, olhando só para a sua necessidade e desprezando o seu próximo e a Deus. Mas ele morre e ele se vê em tormentos. Então a alma aqui estava nesse lugar de tormento, lugar de sofrimento, para nós entendermos, essa situação. E aí entre os dois lugares havia esse abismo. E então o que acontece? Esse lugar, chamado por alguns como seio de Abraão, ele existiu até Jesus vir a esse mundo. E quando Jesus vem, aí sim, Jesus morre. E nos vai falar o apóstolo Paulo que ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, esse lugar onde estavam aqueles que morreram na esperança da vinda de Jesus, do Messias, do Salvador, esse lugar Jesus levou, não o lugar em si, mas levou as pessoas que estavam ali para o paraíso. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então sim, existe inferno. Não importa o que a internet diga, não importa o que é falado nas redes, o inferno existe. E como estava aqui esse rico, ele estava no tormento, estava no sofrimento, enquanto Lázaro estava sendo confortado por Abraão. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim, meus irmãos: e disse-lhes, como tem lido o irmão Itamar, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele se apresenta para os seus discípulos, para os seus seguidores, por um espaço de 40 dias. E então,
ele dá orientação aos seus discípulos e para nós, para a sua igreja, o que tem que fazer dali para frente, porque está chegando o seu momento de partir, está chegando o momento dele deixar de ter uma convivência próxima com os seus discípulos, mas não sem antes acontecer o que ele disse que ia acontecer, que era, né? Eu vou, mas eu deixarei o Consolador convosco. Aleluia. Ele foi, mas o Espírito Santo ele ficou. Glória a Deus. O Espírito Santo ele é presente na nossa vida. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não é uma influência. O Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele tem personalidade própria. Nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Pai, adoramos o Filho, mas também o Espírito Santo nós adoramos, porque Ele é Deus. Jesus, Ele deixou Ele conosco. Aleluia. No dia de Pentecostes, glória a Deus, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um daqueles que estavam ali esperando a promessa. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. O Espírito Santo, queridos irmãos, ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso Paracleto. O Espírito Santo, ele é aquele que nos guia, aquele que nos dirige, aquele com quem nós podemos falar. O Espírito Santo, ele está conosco aqui nessa noite. Aleluia. Suriandecai, Xarabacai, Ribagaias. Aleluia. O Espírito Santo ele nos capacita. Falamos de missão. Falando de missão, falamos de almas. Falamos das almas. O Espírito Santo ele nos capacita para nós falarmos do Evangelho, para nós falarmos da palavra. Falamos da palavra através da nossa vida e falamos da palavra através da nossa boca. Aleluia. Quando o Senhor nos apresenta as oportunidades, aleluia, mas eu não tenho ciência, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, é o Espírito Santo quem dá. Nós pedimos e Ele nos dá. Ele põe a sua palavra na nossa boca para nós falarmos. Não importa quem seja a pessoa, não importa se a pessoa é culta, não importa se a pessoa tem ou não uma faculdade, o Espírito Santo ele nos capacita. Aleluia. Suriandecai, Xarabacai. Precisamos então pregar o Evangelho, pregar a palavra. Por que precisamos pregar, queridos irmãos? Olha só, aleluia. Em Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas. É Deus falando. Foi Deus, Ele é o Criador de toda a alma. Ele criou a nossa alma, mas também criou a alma do nosso próximo. Todas as almas são dele. Nenhuma é do inimigo. Aleluia. Agora, se a pessoa não quis e partiu, Deus vai se entristecer com aquilo ali. Mas o inimigo, ele é um ladrão. Ele rouba, ele destrói, ele mata. Mas enquanto isso não acontece, nós temos um compromisso. Olha só, o Evangelho estava fervilhando em Jerusalém, até que Deus começa a mudar a situação. Estava o apóstolo Pedro numa cidade de mar, numa cidade de praia, na casa de Simão o Curtidor. Em Cesareia, noutra cidade, estava um centurião chamado Cornélio. Esse Cornélio era um homem que temia a Deus, mas faltava algo ainda na sua vida. Faltava o Evangelho ser apresentado a ele. Aleluia. E ele é um homem que temia a Deus, mas faltava isso. Até que enquanto ele está orando e está ali jejuando diante de Deus, então se apresenta um anjo ali para ele e diz para ele, e ele tem medo, e o anjo diz para ele: Cornélio, envia
pessoas para chamarem a Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, noutra cidade, noutro lugar. Aí eu pergunto, era um ser celestial, era um anjo, mas aquele anjo não pregou para Cornélio, porque aquele anjo ele não tinha essa missão, porque a missão de falar para as almas é nossa missão, é dada para o ser humano, é dada para nós. O anjo ele podia falar, mas o anjo não falou, porque ele foi enviado ali para dizer aquilo que Deus queria que ele falasse, mas não pregar. E o anjo foi, e Cornélio enviou os seus soldados, melhor dizendo, encontraram a Pedro, né? Pedro estava reticente, por causa da questão de que eles eram gentios, não eram judeus, e ainda não havia sido rompida, né? Aquela parede estava sendo rompida, mas ainda não havia sido. E então, quando chegam lá, antes de chegar, Pedro estava orando, né? E o Senhor lhe dá uma visão, a visão do lençol, pendurado pelas 4 pontas, cheio de animais, de répteis e animais ali que aos judeus era proibido de se alimentar daqueles animais. E o Senhor diz para ele, te alimenta, mata e come. Mata e come, por 3 vezes, até que aquele lençol foi retirado. E então, ele fica pensando o que seria aquilo. E então, quando ele está ali, o Espírito Santo, esse Espírito Santo que temos falado, ele fala para Pedro, eis que 2 homens vão te procurar. E o Espírito Santo já sabia da situação, né, daquela resistência de Pedro, e não somente dele, dos demais que estavam com ele ali, e do pessoal de Jerusalém, que não admitiam isso. Mas então, quando eles chegam, aquelas 2 pessoas, os enviados de Cornélio, aleluia, Pedro já está avisado, e aí ele não resiste, porque o Espírito Santo havia falado, e ele sabia quem era, e ele cria, e ele foi. E quando chegou lá, né, com resistência e tudo, mas ele foi. Aí ele começa a pregar. Cornélio havia convidado familiares, parentes, e ele começa a pregar. Pedro começa a pregar. Surimai. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo cai naquele lugar. O Espírito Santo ele é derramado naquele lugar. O Espírito Santo enche os gentios daquele lugar. Ele canta, ele mehai suricai, xarabacai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todas as almas são do Senhor. A nossa alma pertence a Ele. A nossa alma não pertence para o nosso inimigo. Jamais vai pertencer, Ele não tem parte em nós. Como disse Jesus, eis que vem